Estamos de volta com o nosso passeio hoje pelos mares, recebendo a visita do seminarista Felipe, que tem por marca o fato de ter passado tanto tempo num navio de natureza evangelística, de conotação evangelística. Eu confesso que teria muita dificuldade em passar tanto tempo no navio. Alguns anos atrás eu tomei um navio na cidade de Istambul e desembarquei em Atenas 5 dias depois, passeando pelas ilhas gregas. E confesso que a partir do 3º dia, aquela história de ficar mareado no navio não foi nada agradável. Agora imaginem vocês ficar nada mais, nada menos do que 4 anos em um navio. Não é brincadeira. Felipe, continue a nos falar sobre essa experiência. É única e só entende quem vive. Por quê? Ficar mareado não é fácil. Você perde vontade de comer, você não consegue se concentrar. Algumas viagens eram de 3 dias, 2 dias, 5 dias. Nós encaramos uma vez umas de 12 dias de viagem. E o nosso navio não tinha estabilizadores. Então, no que diz respeito a ficar mareada, a ficar enjoo, ânsia de vômito, nós encaramos aquilo que George Whitefield também encarou. Porque o Logos Hope não. O novo navio da nossa agência missionária, ele tem estabilizadores. Certo. Então, lá fora o mar pode estar consideravelmente bravio. O pessoal lá dentro vai estar legal. A gente, no navio Doulos, não. Certa feita, o navio deu uma pancada tão forte na água que a água do mar subiu, foi lá em cima do navio e passou por cima. Puxa. Agora, obviamente, com o passar do tempo, você vai se adaptando a essa circunstância de balanço mesmo do mar, né? Então, é de se esperar que com o tempo até o seu sistema nervoso se habitue com essa situação, não? Sim e não. Algumas pessoas sim, algumas pessoas não. Depende da pessoa. Sim. Qual era a regra? Não existia. Sim. Eu me habituei, graças a Deus. Havia uma mulher lá que ficou nesse navio por 10 anos. E toda viagem ela ficava mareada. Ela é ninja. Eu não sei como ela fazia o que ela fez. Agora, além de você, latino-americano, brasileiro no navio, existiam outros brasileiros por lá? Existia. Quando eu cheguei... De Minas, não, só você. De Minas havia, sim. Havia mais outros 2. Mais uma. E, quando eu cheguei ao navio, havia eu e mais 2 brasileiros. Quando eu saí de lá... Não, perdão, quando eu saí não. Durante o meu percurso lá, já chegamos a ter 10 brasileiros lá dentro. Agora, a nacionalidade prevalente lá seria qual? Alemã, sul-coreana, sul-africana. Sim. E boa parte também dos Estados Unidos. Boa parte. Certo. Boa parte. Os americanos, os alemães sul-africanos e sul-coreanos tinham 30 de cada. No máximo, na época que eles mais tinham. Havia pessoa, por exemplo, da Mongólia, havia uma pessoa uma época, depois 4. Da Índia, às vezes 10, às vezes 25. De Singapura, que interessante. Singapura é uma cidade pequena, é um país-cidade. Sim. Mas envia muitos missionários. O navio tinha sempre 5 ou mais singapurianos. Agora, houve um dado momento da sua jornada em que você pensou em desistir? Houve. Aconteceu 2 vezes. A primeira durou 5 segundos, a segunda vez durou 10 segundos. Louvado seja Deus, foi rápido. A primeira vez em que eu pensei em desistir foi porque eu estava trabalhando 14 a 16 horas por dia e dormindo muito pouco. E o estresse do trabalho estava muito alto. Eu estava preparando a chegada do navio na Coreia do Sul, na capital. O navio ficaria lá 1 mês. Eu era responsável por achar ministério significativo para 300 missionários, 1 vez por semana para cada um. E eu tinha 5 meses para fazer isso. Foi muito pesado o trabalho. E por estar sofrendo de insônia na época, nunca tive naquela época, começou. Eu fiquei muito estressado, muito cansado. O pensamento de desistir passou pela cabeça. E a saudade da família? A saudade aperta. Alguns sentem mais forte do que outros. Eu consegui levar. Sim, e você Tem tinha uma algum meio choradinha de vez em quando. que faz parte. Mas você tinha algum meio de se comunicar com a família? Skype, santo Skype, Sim. e-mail frequentemente. Certo. Mas o Skype não era todo dia, nem todo porto. Porque a nossa internet dependia da internet do país. Houve temporadas em que eu passei 3 meses sem conversar pelo Skype. E-mail, só linhas.
só escrita, sem mandar fotos também, porque a internet era muito ruim. Havia locais que você podia conversar no Skype por horas, tranquilo. E desse tempo, desse longo tempo passado na sua jornada, qual o momento que mais te marcou, qual o país ou qual circunstância mais te marcou? A Coreia do Sul, o tamanho das igrejas, o ministério que as igrejas desenvolvem é absolutamente extraordinário. Eu venho de uma igreja aqui em Governador Valadares de 300 membros. Eu fui chamado para poder pregar numa igreja na Coreia do Sul que tinha 5.000 membros. O pastor titular da igreja me convidou para o escritório dele e me disse assim: Felipe, todo domingo eu prego 5 vezes aqui na igreja. Hoje eu vou pregar só 4. Colocou a mão no meu ombro e falou: muito obrigado. Eu tremi. A igreja que nos hospedou tinha 70.000 membros. Obviamente, desculpa, mas obviamente a pregação deveria ser feita em inglês, no seu caso, porque coreano... Eu pregava em inglês e alguém traduzia. Ah, sim. E uma outra igreja que nós trabalhamos bem próximo deles é chamada Sarang Goye, a Comunidade do Amor, a Igreja do Amor. Essa igreja presbiteriana tradicional, na capital, ela tem hoje 90.000 membros. Uma igreja extraordinária. Tudo que nós fizemos com eles foi maravilhoso. Eles mantêm ministérios em vários países. O contato com essas igrejas me marcou. Agora, eu confesso que, além desta questão de apreciar o movimento evangélico em si, na Coreia do Sul, penso que há outras razões também veladas nesta apreciação particular pelo país oriental, não? Sim. Você pode nos explicar? Ela se encontra aqui. Sim. O Felipe acabou trazendo para o Brasil uma coreana. Uma coreana, sim. De tanto que gostei, trouxe de lá. O nome da minha esposa é Jie Park, ela é de Seul também. O pai dela, inclusive, é pastor dessa igreja. É um dos pastores, seria um dos pastores. Seria um dos pastores. Perdão, eu disse dessa igreja, não. Eu queria dizer da igreja coreana. Sim. Ele não é da presbiteriana, ele é da batista. E a conheci porque a Jie também trabalhou no navio. E nós fizemos os preparativos para a visita do navio em Manila, capital das Filipinas. Eu trabalhei nessa cidade 3 vezes. Todas as vezes fazendo os preparativos para quando o navio chegasse. E a terceira vez, ela estava na minha equipe. Era eu, ela e mais outro rapaz e outra moça. E ela foi a membro da equipe que mais me impressionou. Sim. Aí eu a recrutei permanentemente. Coisas de marinheiro de primeira viagem ou missionário, enfim. Agora, além de tudo isso, houve uma situação em que você experimentou uma carga maior de medo, ou, enfim, seja em mar, seja em terra. Você se lembra de um momento mais tenso? Lembro, muito tenso. Foi na Índia. Foi em Chennai. Foi no sudoeste indiano. Uma cidade enorme, extraordinariamente grande. E nós recebemos muitos visitantes. Só que o porto colocou uma regra que nós não estávamos acostumados. Regra clássica deles. 6 horas da tarde, o último visitante tem que estar do portão para fora. Faz a matemática comigo. Nós gastamos 1 hora para esvaziar o navio. Então o último visitante poderia entrar às 5. A fila para entrar no navio não estava no porto, porque eles não permitiram. A fila estava num estacionamento vago, um estacionamento enorme, vago, que não estava sendo utilizado, a 20 minutos de ônibus. Nós contratamos os ônibus para ficar levando e trazendo as pessoas. A fila no estacionamento estava durando 4 horas. Então, a última pessoa a comprar o ingresso, poderia comprar esse ingresso no máximo até 12h40. Aí é o problema, nós anunciamos até 5 horas da tarde. A pessoa chega 1 hora da tarde e descobre que já não pode mais entrar. É muito frustrante. Sim. Certas pessoas viajaram 8 horas de trem para vir comprar livros. Interessante como o livro é importante, né? Aqui no Brasil a gente pode não valorizar. Mas lá fora, saiba você, ouvinte, que é muito valorizado e nós deveríamos valorizar também. Então, nós fechamos a porta, nós fechamos o portão. Não tinha portão, o que a gente fez? A gente colocou uma cordinha e colocou o pessoal lá vigiando. E tinha um guarda que foi contratado pela gente. Esse guarda, não o líder dos guardas, mas um subalterno dele, aceitou suborno. Então subornaram ele para ele baixar essa cordinha, quando nós não estávamos olhando. Então eu observo a cordinha sendo baixada, 50 a 100 pessoas correndo,
e vão entrar no meio da fila. Agora pense você, 2 horas debaixo de sol quente, de 50 graus, não é 39, 37 igual Valadares, é de 50 graus, há 2 horas na fila e você vê 50 pessoas furando na sua frente. Você não ficaria satisfeito? Pois é, nem eles. Nem eles. O que eu e meus colegas tentamos fazer? Eu não recomendo que isso seja feito em casa. A gente correu para tentar segurar no braço 50 pessoas. Nós literalmente corremos. Eu lembro de ter dado a mão para um e outros 2 para minha esquerda. E as pessoas na nossa frente, assim, uma pessoa colocou o nariz nessa distância, 1 palmo de distância de mim, gritando, me xingando. Eu entendo que ele estava me xingando, porque o tom de voz... Sim. eu não sei qual é o xingamento, mas eu entendo que ele estava me xingando. E todos alvoroçados, muito bravos, o momento muito tenso, todo mundo olhando. E a gente não podia fazer uso de nada errado. Por quê? Imagina se dá no jornal, navio Dulos causa tumulto em tal local. Acabou o nosso testemunho, nosso trabalho, a venda de livros, venda de bíblias, acabou. Água abaixo. Então eu me lembro que eu gritava pro meu colega da direita, segura minha mão! E ele gritou de volta, eu tô segurando! E a sensação foi terrível, eu lembro eu estava muito suado, a minha mão estava toda suada, a mão dele também, a mão escorregando, uma sensação até hoje não me sai da cabeça. Naquele momento eu fechei os olhos e orei. E a minha oração eu acho que foi a oração mais sincera que eu já fiz na minha vida. Eu orei, Deus, quando eu apanhar, eu já sabia que eu ia apanhar. Então na oração eu disse, Deus, quando eu apanhar, me ajuda, me dê o domínio próprio para não revidar. Porque se eu revidar, o ambiente não vai ficar agradável. E eu me lembro que eu até virei o rosto para pancada pegar aqui assim, não no nariz. Deus foi tão maravilhoso que com 10 minutos, aquelas pessoas foram para o final da fila e tudo ficou tranquilo. Eu não sei como é que essa parte aconteceu. Mas esse momento eu fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo. Muito medo mesmo. E houve alguma outra situação em que vocês foram hostilizados? Possivelmente não, porque conforme você disse antes, quando vocês tensionavam aportar num determinado país, era feito um contato prévio com a população de líderes eclesiásticos locais. Eclesiásticos, né? E políticos. Sim, políticos também. Políticos também, inclusive. Nós sempre tínhamos apoio político para estar lá. O navio não chega em nenhum país sem apoio político. Certo. Não porque a gente gosta, mas porque é necessário. Enfim, houve um momento de hostilidade, não na minha época, graças a Deus. Esse que eu vou narrar agora foi nas Filipinas, na Ilha do Sul, chamada Mindanao. É uma ilha onde a população muçulmana é anormal no país. O país é extremamente católico. Naquela ilha é predominantemente muçulmano. Sim. O navio fez o que a gente chama de International Night, a noite internacional, onde o evangelho é pregado e é feito várias danças culturais, com trajes típicos, uma coisa muito linda, muito bonita, mostrando histórias dos países. Então, um muçulmano radical jogou uma granada dentro do vestiário feminino. 2 pessoas morreram. Que tragédia. Foi uma tragédia. Nas Filipinas. Na ilha de Mindanao das Filipinas. Que pertence às Filipinas. Que pertence às Filipinas. Engraçado. Filipinas é o país que a gente mais gosta de ir. É o país que mais nos recebe bem. Mas nessa ilha foi terrível. Mas você não vivenciou coisa semelhante? Isso havia acontecido 2 ou 3 anos antes do meu tempo lá. Certo. E você destacaria, além de tudo isso que você nos colocou de maneira muito apropriada, você encorajaria algumas pessoas, alguns jovens a fazer o mesmo que você fez hoje, em termos de experiência? Absolutamente, 100%, sem vírgula de dúvida. Encorajaria sim, a experiência é enriquecedora, espiritualmente muito significativa e que há melhor do que seguir a vontade do Senhor Jesus, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, eu disse que o navio me pareceu ter uma visão evangelística, mas não é tão bem assim. Parece que o foco maior é dar suporte à igreja estabelecida no país, correto, é isso? Correto. Nós fazemos vários programas, tanto para igrejas, quanto para pessoas que não têm vínculo algum com igrejas, de desigrejados. Já fizemos programas para prostitutas dentro do navio, programas evangelísticos, programas para médicos, programas para
o pessoal de Bollywood, foi na Índia. Atores, atriz, vários, dentro do navio, foram evangelizados lá dentro. Programas para políticos, todos recebem, dentro do navio. Muito bom. Agora você disse que o navio também transporta livros, tem uma biblioteca. 500 mil. Sim, e esses livros são ofertados, são distribuídos livremente, de graça, ou se paga alguma coisa? Como é que é a política nesse sentido do navio? Esses livros são muito baratos. Nós compramos em feiras de livros nos Estados Unidos e no Reino Unido. Detalhe, todos os livros são em inglês. Todos. Nós normalmente temos uma seleção de uns 2 mil livros de língua local que nós compramos das livrarias locais para revender dentro do navio. E esses livros são vendidos por preços muito baratos. Minha esposa trouxe para casa a coleção de Francis Schaeffer completa. Ela gastou, acho que $25 para comprar toda a coleção. Tenta comprar isso aqui no Brasil. Que beleza. Então o preço é muito, muito bom. Nós temos livros, bíblias, livros de culinária, dicionários, novelas, livros de arquitetura, medicina, tudo dentro do navio. Como vocês puderam ver, essa entrevista, além de me enriquecer muito, trouxe inúmeras informações. Aqueles que se interessarem podem entrar em contato com o Felipe ou mesmo com o nosso e-mail, este que está aparecendo no vídeo agora. Não só para perguntar alguma coisa acerca desta missão, como também para nos sugerir algum tema que você queira que seja debatido no próximo programa ou em programas subsequentes. Mas o fato é que foi muito bom passar esses momentos com você. Eu agradeço também a presença do Felipe. Felipe, você gostaria de fechar colocando alguma coisa, enfim, destacando alguma coisa de todo esse período que você ficou neste navio, enfim, fazer uma colocação final? Quero. O trabalho missionário é extremamente gratificante para o missionário. Difícil, desafiador, mas vale a pena. Deus, quando mandou a gente pregar o evangelho, ele sabia o que ele estava fazendo. Cabe a nós obedecer. Ok, muito obrigado ao Felipe e nos vemos no próximo programa. Muito obrigado.